Imagine mergulhar em um lago aparentemente comum no interior do Brasil. A água é calma, quase parada, refletindo o céu como um grande espelho. Tudo parece tranquilo, silencioso, como qualquer outro lago do país. Mas existe algo ali que quase ninguém imagina. Debaixo daquela superfície serena, escondido a dezenas de metros de profundidade, existe uma cidade inteira. Não são apenas algumas ruínas ou restos de construções antigas. Estamos falando de ruas completas, casas, muros, praças e até uma igreja que um dia foi o coração da comunidade. Lugares onde pessoas viveram por décadas continuam lá embaixo, intactos, como se o tempo tivesse parado de repente. É como se alguém tivesse pausado a história de uma cidade inteira e deixado tudo congelado no fundo da água. O mais impressionante é que essa não é uma lenda, nem uma história exagerada da internet. Essa cidade existiu de verdade. Foi habitada por milhares de pessoas e desapareceu lentamente diante dos olhos de seus próprios moradores. Hoje, tudo que restou é um lago silencioso, mas escondido sob aquela água existe um pedaço esquecido da história do Brasil. Antes de desaparecer, a antiga Petrolândia era uma cidade tranquila no interior de Pernambuco, localizada às margens do Rio São Francisco. Durante décadas, ela foi o lar de milhares de pessoas que levavam uma vida simples e marcada pela rotina típica das pequenas cidades brasileiras. As pessoas se conheciam pelo nome, as conversas aconteciam nas calçadas no final da tarde e o comércio local era o ponto de encontro da comunidade. Nas primeiras horas da manhã, pescadores já estavam no rio preparando suas redes, enquanto o cheiro de café fresco saía das cozinhas das casas espalhadas pelas ruas da cidade. Crianças caminhavam para a escola em grupos, atravessando ruas tranquilas onde quase todos os rostos eram familiares. Para quem morava ali, Petrolândia não era apenas um lugar no mapa, era um lar, um cenário onde histórias de vida eram construídas dia após dia. Mas tudo começou a mudar quando o Brasil entrou em um período de grandes projetos de infraestrutura. Na década de 1970, o país precisava produzir mais energia elétrica para sustentar o crescimento das cidades e da indústria. Uma das soluções encontradas foi aproveitar o potencial de um dos maiores rios do país, o Rio São Francisco. O plano era construir uma enorme barragem que geraria energia para milhões de brasileiros. O projeto parecia grandioso e necessário, mas havia um detalhe que poucos imaginavam no início. Quando a barragem fosse concluída, um enorme lago artificial se formaria atrás dela. Esse lago seria tão grande que cobriria cidades inteiras que existiam nas margens do rio. Entre essas cidades estava Petrolândia. Quando os moradores ouviram falar dessa possibilidade pela primeira vez, muitos não acreditaram. A ideia de que uma cidade inteira poderia desaparecer debaixo da água parecia absurda. Durante muito tempo, a vida continuou normalmente, como se aquela previsão estivesse muito distante. O comércio continuava funcionando. As festas da cidade ainda reuniam moradores e visitantes, e a rotina parecia seguir sem mudanças. Mas aos poucos, a realidade começou a se aproximar. As obras da barragem avançavam, e a confirmação de que o lago realmente se formaria trouxe uma sensação estranha para quem vivia ali. Era como viver em um lugar que tinha uma data silenciosa para desaparecer. Com o passar dos anos, a cidade começou a viver um período difícil de explicar. Não era exatamente um abandono, mas também não era uma vida normal. As pessoas continuavam trabalhando, abrindo lojas e seguindo suas rotinas, mas havia sempre aquela sensação no fundo da mente de que tudo aquilo não duraria para sempre. Muitas famílias começaram a guardar fotografias antigas, documentos e objetos que contavam a história da cidade. Conversas sobre o passado ficaram mais frequentes, como se todos estivessem tentando preservar as lembranças antes que o lugar onde elas aconteceram deixasse de existir. Quando a construção da barragem finalmente se aproximou da conclusão, chegou o momento que muitos moradores temiam. A população começou a ser transferida para uma nova cidade construída nas proximidades. Caminhões começaram a circular pelas ruas carregando móveis, eletrodomésticos e caixas com pertences pessoais. Casas que durante anos foram cheias de vida começaram a ficar vazias. As ruas que antes tinham crianças brincando e pessoas conversando nas portas ficaram silenciosas. Alguns moradores fizeram questão de visitar pela última vez os lugares que marcaram suas vidas. A escola onde estudaram, a praça onde passaram a infância, as ruas onde cresceram. A antiga igreja da cidade também se tornou um ponto de despedida. Muitas pessoas passaram por ali pela última vez, tentando gravar cada detalhe na memória. E então, finalmente,
O momento inevitável começou. A água começou a subir. No início, quase ninguém percebeu. O lago artificial começou a se formar lentamente atrás da barragem e o nível da água aumentava pouco a pouco. Primeiro, desapareceram áreas mais baixas ao redor da cidade. Depois vieram estradas e campos próximos ao rio. Com o tempo, a água começou a invadir bairros inteiros. Casas começaram a ficar parcialmente submersas. Alguns telhados ainda apareciam acima da superfície, criando uma imagem estranha, como se a cidade estivesse lentamente afundando. Com o passar dos meses, aquilo que antes era uma cidade inteira começou a desaparecer de forma definitiva. Rua após rua, construção após construção, tudo foi sendo coberto pela água. O processo foi lento, mas inevitável, até que chegou o momento em que praticamente nada mais podia ser visto. Onde antes existiam ruas movimentadas, agora havia apenas um enorme lago silencioso. Para quem olhava de longe, parecia apenas uma paisagem tranquila, mas quem conhecia a história sabia que ali embaixo permanecia uma cidade inteira. Curiosamente, uma das estruturas mais marcantes da antiga Petrolândia não desapareceu completamente. A igreja da cidade permaneceu parcialmente visível, mesmo depois que o lago tomou conta da região. Parte de sua construção continua aparecendo acima da água, criando uma imagem que chama a atenção de quem visita o local hoje. Ela se tornou um símbolo da cidade que ficou no passado, uma espécie de lembrança silenciosa de tudo que existiu ali. Debaixo da superfície do lago, a antiga cidade ainda permanece. Ruas continuam no mesmo lugar onde sempre estiveram. Casas ainda existem, mesmo que cobertas pela água. Muros e construções resistiram ao tempo, criando uma espécie de cidade fantasma submersa. Mergulhadores que já exploraram a área dizem que a sensação é difícil de descrever. É como visitar um lugar onde o tempo parou de repente, como se as pessoas simplesmente tivessem saído e nunca mais voltado. Apesar de toda a perda, os moradores seguiram em frente. A nova Petrolândia foi construída a alguns quilômetros dali, dando origem a uma cidade moderna que acolheu aqueles que precisaram deixar suas casas antigas para trás. Novas ruas foram abertas, novas casas foram construídas e uma nova rotina começou a se formar. Mesmo assim, a antiga cidade nunca foi esquecida. Para quem viveu ali, Petrolândia continua existindo, não apenas no fundo daquele lago, mas nas memórias e nas histórias contadas de geração em geração. Hoje, quando alguém observa aquele lago tranquilo no interior de Pernambuco, é difícil imaginar que ali existiu uma cidade inteira cheia de vida. Mas a história permanece escondida sob a água, silenciosa e intacta. Debaixo daquela superfície calma, existe um pedaço da história do Brasil que continua preservado como uma cápsula do tempo. Uma cidade inteira que desapareceu, mas que jamais deixou de existir na memória de quem viveu ali. E se você gosta de conhecer histórias reais como essa, histórias pouco conhecidas que fazem parte da história do Brasil, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui, você vai descobrir lugares esquecidos, acontecimentos surpreendentes e histórias reais que parecem até ficção, mas que aconteceram de verdade. Porque o Brasil guarda muitas histórias incríveis, e algumas delas ainda estão esperando para serem contadas.